pastor Gerson, vem cá. Ele veio conhecer o trabalho do Tocantins e o Senhor colocou no nosso coração que ele compartilhasse a palavra do Senhor para a gente nessa noite. E aí ele vai falar um pouco sobre ele, a igreja, onde fica, porque nem eu sei, tá bom? Mas nós vamos orar, assim mesmo sentados, nós vamos orar ao Senhor, pedir a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós agradecemos pela vida do Teu Filho, foi da Tua vontade, da graça do Senhor, que eles estivessem aqui nesses dias. Fala o nosso coração através do Teu servo, de forma poderosa. O nosso coração está aberto, a nossa mente aberta, receptível, Senhor, ao Teu agir e à unção derramada sobre Teu Filho. Fala em nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós queremos saudar todos os nossos irmãos com a paz do Senhor. Amém? Irmãos, é bom, muito bom, nós estarmos aqui juntos. E nós viemos conhecer Palmas. A irmã Esté, irmão Paulo, Caio, Mateus, eles faziam parte da nossa associação, né? E quando Deus falou ao coração deles que viriam para Palmas, e eles tiveram a oportunidade de estar na nossa igreja, pregando, porque todo quarto domingo na nossa igreja é culto de missões. E num desses quartos domingo, a irmã Esté esteve lá, o irmão Paulo também já esteve algumas vezes, e eles falaram daquilo que Deus tinha falado, dito para eles, o chamado deles para Palmas. E numa dessas idas, o irmão Paulo levou umas fotos, né, que ele mostrou onde ele foi, lá em Casiara, e ali acendeu aquela vontade de nós virmos conhecer Palmas. Passou algum tempo, a irmã Esté vai hoje, vai amanhã, né? Combina, não, nós vamos no mês tal, acontece algumas coisas, não vai, vai depois. E isso passaram-se, acho que um ano, mais de um ano, um pouquinho, naquele vai hoje, vai amanhã, e a irmã Esté veio. E quando a irmã Esté veio, e ela veio no finalzinho do ano, né? E logo em seguida nós nos programamos assim, nós vamos também lá conhecer Palmas. E nós nos programamos pela nossa atividade profissional, não dá muito tempo para a gente parar, e nós fizemos uma pirraça, né? E vamos parar uma semana, e deixamos lá, tudo para lá. Nós viemos conhecer Palmas, conhecer os irmãos, conhecer a igreja de Palmas, aquilo que o Senhor já tinha também nos chamado, para vir conhecer os irmãos aqui. Nós não sabemos, até então a gente não sabe o que Deus quer, o que Deus quer dizer, o que Ele quer falar conosco, mas Ele nos moveu para vir aqui, para conhecermos não só os irmãos, conhecer também os lugares aonde os irmãos trabalham, e nós estamos aqui. Chegamos na sexta-feira, vamos passar essa semana e vamos embora na segunda-feira, dia 1º. Nós pastoreamos a igreja de Bela Vista, Duque de Caxias. Eu sei que tem alguns irmãos aqui que são do Rio. Quem conhece o Duque de Caxias aqui? Esther não vale, né? 2, só os 2. Então, 3, pastor. Então, esse bairro de Duque de Caxias, ele fica bem próximo à divisa com São João de Meriti. Porque quando nós falamos em Duque de Caxias é um município muito grande. Ele começa ali em São João de Meriti e termina em Petrópolis. É um município muito, muito grande. Talvez um dos maiores municípios até do país, é muito grande. Tem uma área muito verde, muito mato, que pertence a São João de Meriti, a Duque de Caxias. Mas a nossa igreja fica bem na divisa com São João de Meriti, ali na Estrela São João Caxias, bem no finalzinho ali. Nós estamos ali, a nossa igreja é uma igreja nova também, nós dezembro agora fizemos 10 anos de igreja, de organização como igreja, éramos congregação da igreja de São João de Meriti, e passamos a igreja, e dezembro agora fizemos 10 anos de igreja. E aonde nós estamos, tem 6 anos que nós estamos ali. O Senhor nos colocou ali, ainda como congregação, e nós temos trabalhado ali há 15 anos. Vamos fazer 16 anos agora que estamos ali, desde quando chegamos na congregação até agora. Em setembro nós vamos fazer 16 anos que nós estamos ali. E
muitas coisas, né, têm acontecido. Para os irmãos terem uma ideia, na semana passada, choveu muito em Duque de Caxias. Para os irmãos terem uma ideia, Duque de Caxias ficou em estado de alerta 2. Né? Tem a Defesa Civil, lá tem os estado de alerta 1, 2, 3, depois a calamidade e tal. Ficou em estado de alerta 2 por causa de muita chuva. Muita chuva. E a nossa igreja, ela é posicionada geograficamente, o nosso terreno. Imagina assim, nós temos essa rua aqui da frente e tem essa rua aqui do lado, não é isso? Essa esquina. Então imagina esse terreno aqui baixo e essa esquina o ponto mais alto, talvez da altura da igreja assim, ó. E essa rua do lado aí desce para cá e essa rua ali desce para cá. Nossa igreja fica aqui mais ou menos no nível que nós estamos. Então nós ficamos embaixo e essa rua descendo aqui e aqui. E nós construímos ali e agora nós estamos numa empreitada para fazer um muro de contenção nesse barranco, né? E por causa dessa chuva, o pessoal tem trabalhado lá, já tinham feito as sapatas, as colunas, e segunda-feira passada eles iriam começar a levantar o muro de contenção. E por conta da chuva, só de quinta o dia todo, sexta, e de sexta para sábado, esse barranco caiu. A Defesa Civil esteve lá, interditou a igreja, a obra, parou tudo, não pode ninguém entrar, nem na igreja não pode. Ficou tudo parado. E o barranco não chegou a atingir a igreja. E essa semana para nós, semana que passou, foi uma semana complicada, porque no domingo, isso foi na noite de sexta para sábado. Domingo de manhã nos reunimos na rua, fizemos um culto na hora da escola dominical na rua. À noite, próximo assim, tem um campo e tem um bar grande, mas só que aquele bar não funciona. Domingo, de 5 horas em diante, ele fica praticamente fechado. No domingo tem campeonato de futebol, tem muito movimento. E nós fomos lá, pedimos e usamos aquele bar, a cobertura do bar, como templo, e nós nos reunimos ali, fizemos o culto da noite ali no bar. Né? Alguns ficaram assim, poxa, mas vamos pro bar? Nós vamos pro bar, ué. Qual o problema? Nós estamos no bar, né? Nós não podíamos nem entrar na igreja para pegar instrumento, mas cada um arrumou uma caixa, outro arrumou uma bateria, e eu sei que montamos lá os instrumentos lá e fizemos o culto no bar. Né? Foi o culto do bar. E nós louvamos o Senhor ali e continuamos trabalhando, pedindo, entrando, fazendo contato com a Defesa Civil, e a Defesa Civil nos autorizou, então, já na quinta-feira, nós deveríamos fazer um tapume isolando a igreja do barranco. E nós, naquela correria daqui, dali, né, não sei, os irmãos aqui tiveram a oportunidade de conhecer o irmão Samuel, que é irmão da irmã Esther. Ele esteve aqui? Então, o Samuel, ele tem sido assim, quando está no sufoco, Samuel me ajuda. E o irmão Samuel, ele no carro dele tem uma carretinha, um engate, né? E ele foi lá, nós pedimos, deixamos dinheiro com ele na quinta-feira à noite para ele ir lá comprar as telhas, porque nós fizemos o tapume com essas telhas de chapa. E ele foi lá, comprou as telhas, levou para a igreja, e acredito até que tenha ajudado a fazer o tapume, a divisória, porque algumas vezes ele tem nos socorrido, algumas não, muitas vezes, ele tem sempre nos socorrido, é só ligar, ele diz, pastor, talvez eu não posso ir agora, eu posso ir, da hora assim, dá para ir? Dá sim, Samuel. No horário combinado, ele chega lá e nos socorre. E dessa vez também não foi diferente. Nós procuramos, ele falou, eu posso levar na sexta-feira à tarde, ou no sábado de manhã, o que é melhor? Então fizemos o contato com o pessoal da igreja, no sábado de manhã, e então ele foi lá e levou, e já está o tapume. Quando foi no sábado, por volta de 1h da tarde, mandaram as fotos para mim, né? E aí eu já comecei a respirar mais aliviado, porque nós estávamos muito preocupados. Como é que nós vamos fazer? Nós estamos aqui, a igreja lá, e é aquela sensação que nós temos assim de deixar os filhos em casa, né? Como é que eles vão se virar, vão se arrumar? Mas a gente às vezes esquece, né? Que Deus é que faz. Não é eu estando lá ou não estando que vai acontecer. E hoje, nesse horário, a igreja deve estar reunida lá, deve estar cultuando o Senhor. E nós estamos aqui conhecendo mais um pedaço da família de Deus. Está conosco aqui, né? Está comigo, né? A Sônia, que é minha esposa. Precisa que ela ficasse de pé. Ela está comigo nós vamos fazer terça-feira agora, né? Só 36 anos de casado, fora o tempo de namoro, né? Então, ela está comigo aí esse tempo, e não seria diferente se eu estar aqui, se ela não teria que estar junto, né? Nós sempre estamos juntos em todas as etapas, em tudo que nós fazemos.
ela está sempre nos acompanhando e compartilhando, tanto nos momentos bons e ruins, nos momentos difíceis, de dificuldade, também nos momentos de alegria. O irmão Paulo e a irmã Esther, nós trabalhamos muitos anos juntos, mais ou menos uns 20 anos. Não sei se vocês pararam a perceber que deu mais ou menos 20 anos. Nós trabalhávamos com uma equipe de encontro de casais e nós fizemos nesse período só 38 encontros. E os irmãos que conhecem o Rio conhecem o CIEP. CIEP é Centro de Integração de Educação. Centro de Integração. Acho que é Centro de Integração e Educação Pública. É uma escola, muito grande, que foi implantada no governo do governador Leonel Brizola, que popularmente no Rio é chamado de Brizolão, aquelas escolas, e nós fazíamos, os nossos encontros nesse Brizolão. E por conta de uma série de problemáticas políticas, uma época os Brizolões pararam, não podiam ser mais emprestados, não podiam ser mais cedidos à comunidade, e nós ficamos um tempo impedidos de fazer. E com isso, a nossa equipe, que nós tínhamos uma equipe que trabalhávamos, então fomos dispersando e hoje nós não realizamos mais os encontros. Mas o irmão Paulo e o irmão Esther, que eram os líderes da Copa, os responsáveis pela Copa, eles estavam sempre conosco ali nesses 20 anos, talvez até passando um pouquinho de 20, não sei exatamente o termo, mas menos de 20 eu sei que não tem. Então nós louvamos a Deus por estarmos aqui juntos, por termos a oportunidade de compartilharmos um pouco da palavra de Deus com os irmãos. Nós vamos convidar os irmãos a colocarem de pé, em reverência à palavra de Deus, e nós vamos ler no livro de Gênesis, o capítulo 18, nós vamos combinar assim. Eu vou ler o verso 1, e depois os irmãos voluntariamente irão lendo os versos seguintes. Eu lerei o verso 1, e voluntariamente os irmãos lerão os versos seguintes. E nós vamos combinar também o seguinte, quando você começar a ler, se um outro irmão começar a ler junto com você, não para não. Leiam os 2. Se 3, leiam os 3. Se 4, quantos começarem a ler juntos, não para não, continua. E você vai lendo aquele texto da palavra de Deus que você se sentir tocado pelo Espírito em ler. Então, livro de Gênesis, capítulo 18, e eu lerei então o verso 1. Amém? Podemos ler? Então vamos ler. Apareceu o Senhor a Abrão nos carvalhais de Mene, quando ele estava assentado à entrada da tenda no maior calor do dia.
Amém. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Eterno Deus, nós queremos louvar o teu nome, te agradecendo, ó Pai, por mais uma vez nos incumbir, ó Deus, da responsabilidade de falarmos da tua palavra. Nós queremos te pedir, ó Deus, em nome de Jesus, que tu nos revistas, nos dê, ó Deus, liberdade, nos dê autoridade, nos dê sabedoria, discernimento, ousadia, intrepidez, ó Deus, para falar da tua palavra. Ó Deus, essa palavra bendita, essa palavra, Senhor Deus, tão grandiosa, Senhor, mas mesmo assim tu nos dá a oportunidade até de falarmos dela. Por isso te pedimos agora em nome de Jesus. Deus, fala comigo, fala, Senhor Deus, aos nossos corações, para que entendamos verdadeiramente qual seja a tua mensagem para a nossa vida. Deus, nós queremos pedir tudo isso e te agradecer em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Essa narrativa que lemos conta para nós a história de Abraão, um pedaço da história de Abraão. E é uma história bem conhecida, e como eu costumo sempre dizer, principalmente aqueles que tiveram infância na igreja, né? Que toda a igreja tem na escola bíblica dominical a classe soldadinho de Jesus, cordeirinho do Senhor, estrelinha do céu, né? Toda a igreja não tem uma classe. Quem fez parte dessa classe, com certeza, na sua revista da escola bíblica dominical tinha lição falando sobre a vida de Abraão. Porque Abraão era aquele homem que ele foi marcado, a vida, a trajetória de Abraão foi marcada pela fé. Por isso Deus, na sua sabedoria, ele tinha planos de criar um povo. Porque ele tinha necessidade de falar à humanidade que ele era Deus, que ele era o Todo-Poderoso. E ele planejou essa apresentação à humanidade, criando um povo, e ele chamou exatamente Abrão. Ele chamou Abrão e disse, olha, eu vou fazer de você uma grande nação. Porque era plano de Deus que dele se reproduzisse, que fosse criado uma população que a Bíblia narra para nós, que o próprio Deus dizendo que esse povo seria como as estrelas do céu, seria como areias da praia, ou seja, seria impossível de contar. E nós podemos ver isso hoje nos nossos dias é uma realidade. Vamos tentar imaginar, nós pegássemos todos os judeus que existem na face da terra, levássemos para dentro de Israel, fisicamente não caberiam. Todos os judeus não caberia fisicamente dentro de Israel. Seria mais ou menos assim, vamos dizer, o nosso templo aqui. Será que nós conseguiríamos colocar 1000 pessoas aqui dentro? Isso arrumadinho, todo mundo em pé assim, ó, encostadinho, um em pé do lado do outro assim, né? Todo mundo em pezinho, bem espremidinho, encostado no outro. Nós colocaríamos 1000 pessoas aqui dentro? Não sentado, acomodado, não. Todo mundo em pezinho, encostado um no outro. Será que esse espaço aqui caberia 1000 pessoas aqui dentro? Eu acho que não. Será? Vamos melhorar. Vamos botar 3.000 pessoas aqui dentro. Todo mundo apertadinho. Caberia? Então é mais ou menos assim. Se todos os judeus do mundo resolvessem ir para Israel hoje, geograficamente, fisicamente, não caberia dentro do território de Israel. Isso não estou dizendo construir casa, morar, não. Todo mundo em pé na rua, um do lado do outro. Não caberia. Isso porque Deus tinha dito a Abraão que a sua descendência seria como areias da praia. Impossível de contar, de tão grande que seria. Mas para isso Deus, ele teria que começar com um povo. E ele, lá do céu, ele olha para a terra, para todos os casais da terra, e escolheu Abraão. E não foi à toa, exatamente por todas as impossibilidades físicas. Ele escolhe Abraão. O texto diz para nós que o Senhor vai falar com Abraão. Mas antes, se você ler depois, pega a sua Bíblia, no capítulo 17, um pouquinho antes, ele já tinha falado com Abraão quando ele faz o pacto, ele faz uma aliança com Abraão, que Abraão já tinha um filho, não com Sara. E esse pacto é feito, essa aliança é feita com Abraão, e essa promessa. E Abraão, conversando com o Senhor, falou, mas Senhor,
isso aí que o senhor está falando, tal, vai ser com Ismael? E o senhor, não, vai ser com um filho teu com Sara. Na primeira vez, conforme eu falei no capítulo 17, que nessa parte que Abraão conversa com Deus, o texto diz para nós que Abraão ri. Ele fica imaginando, né? Ele com 99 para 100 anos, Sara com 90. E não fala nada, fica quieto. E esse capítulo que nós lemos agora, o 18, é quando, mais uma vez, Abraão sentado lá na porta da tenda e o texto diz que o dia estava no horário mais quente, né? Não sei, imagino talvez até que mais quente que Palmas. Porque no deserto ele sentado à porta da tenda, talvez tentando pegar um fresquinho. E quando o Senhor fala com ele. Quando a gente lê essa parte, a gente ouve que também o texto diz que Sara está lá atrás deles, escutando a conversa. Não que isso seja uma prática das meninas, né? Ficar atrás da porta escutando. Sara sim, é porque a Bíblia diz. As outras não. Acredito que não, né? Sara sim, a Bíblia diz que Sara estava lá só. E o Senhor falando com Abraão, olha, daqui a um ano, quando eu voltar aqui, Sara vai ter um filho. E Sara, lá no seu coração, ela ri também. Eu fico imaginando Sara falar assim, anjo tolinho ele, né? Sabe de nada. Sabe, não está falando, o que está falando? Você pode observar que já no finalzinho do texto que nós lemos, Sara questionando e falando, será que eu já com 90 anos vou ter esse prazer? Ou seja, porque meu marido já tem 100 anos. Então vamos deduzir, imaginar o que Sara estava dizendo, né? Será que eu ainda, com meu marido com 100 anos, eu vou ter essa, né? E além do mais, o texto diz para nós que Sara, pela história, Sara era estéril. Então ela não tinha possibilidade de gerar filhos. Como se não fosse suficiente a possibilidade de Sara, a Bíblia diz para nós que Sara também já não tinha mais os costumes de mulher. Em termos práticos, Sara já estava na menopausa. Tinha cessado tudo, acabou. Então, humanamente falando, ele não tinha mais a mínima chance de procriar. Mas Deus, Ele faz isso. Ele dá um filho, Abraão e Sara. Quando Sara vem conversar, e se começa então aquela conversa, e Deus falando, olha, você riu? Não, Senhor, não ri não, ainda tenta justo. Não ri não. Riu sim, Sara. Você riu porque você não acreditou. Então vem o verso 14, onde nós vamos nos basear na nossa meditação na parte A do verso 14. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Isso o Senhor perguntando para aquele casal que estava ali que não estavam acreditando. E o Senhor diz, acaso alguma coisa demasiadamente difícil? Acaso alguma coisa impossível para Deus? A partir daqui, então, nós começamos a pensar, será que existem coisas que são impossíveis para o Senhor? Será que existem situações em que Deus não pode resolver? Será que existem questionamentos que Deus não pode responder? Será que existem dificuldades tamanhas, tão sérias e grandes, que Deus não possa solucionar? Então, por que muitas vezes nós ligamos o noticiário e vemos pessoas que suicidaram, se jogaram da janela? Eu lembro, já faz um tempinho, eu estudava na UERJ, estudava no 12º andar. A UERJ é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu estudava e eu estava assistindo, nós assistimos uma aula, quando acabou a aula, a turma saiu, né? E a turma sai, vai para uma outra sala assistir a aula, acaba aquela aula, a turma toda, aí se divide, vai um para aqui, outro para lá, vai. E quando saiu todo mundo,
A sala cheia, nós fomos e ninguém percebeu que uma menina ficou sentada lá. Mas era comum, sempre, principalmente as meninas, né? Fica, que é tanta coisa, bota na bolsa, arruma, tira, bota de novo, tira, arruma, tal. E o pessoal saiu e ela ficou lá, mexendo na bolsa, fomos embora. Daqui a pouco começou aquele negócio, ih, ela se jogou. O que aconteceu? A menina se jogou. Ela esperou a turma sair e ela ainda teve o trabalho de arrumar o material, deixou caderno, bolsa, tal, tirou a sandália, deixou a sandália assim do lado da carteira e se jogou do 11º andar, que na realidade daria ali a altura de talvez 13 ou 14 andares, porque ainda tinha o 13º andar, começava a contar acima, já com a altura quase de 4º andar, porque tem o térreo, depois tem mais não sei o quê, o primeiro andar já era a altura talvez de 3º andar. E ela se jogou dali. Com certeza, para essa menina, ela não entendia que para Deus será que não há solução, não existe problema? Acaso não há solução para problemas tão grandes? E ela se jogou e todos nós, com certeza, se perguntar aqui, todo mundo conhece um caso desse, de alguém que se jogou. Um outro problema desse, de alguém que se joga, e é interessante que eu estava indo para a aula. Eu moro em Nilópolis. Sabe onde é Nilópolis, pastor? Eu moro em Nilópolis. E naquela época não tinha metrô, que passava ali no Maracanã, estação Maracanã, onde tem a UERJ. Não, o metrô ainda não existia ali. E eu ia de trem. E num desses dias, eu estava indo, e o trem que eu pegava tem um trecho que ele é direto, ele salta, ele vem parando, aí de uma determinada estação, que é a estação de Diodoro, ele pula talvez umas 6 ou 7 estações até a estação de Madureira. E nesse trecho, ele queima mesmo, né? Ele vai na mola, ele enfia o pau mesmo e esquenta mesmo. E nesse trecho, nós estávamos dentro do trem, do nada tinha um rapaz sentado, ele levantou, subiu no banco e pulou pela janela. Eu estava nesse vagão, eu vi ele se jogar, no vagão que eu estava. Com certeza esse rapaz que fez isso, ele não conhecia e não entendia esse texto. Acaso existem problemas, coisas tão grandes que Deus não pode resolver? Talvez se nós formos pesquisar e ver, esse rapaz, essa moça, não conhecia o Senhor. Talvez eles tinham ouvido falar alguma vez porque ligaram o rádio, alguém deu um folheto, mas talvez eles não tivessem uma comunhão com Deus. Aí, se nós perguntarmos aqui, alguém talvez responda, então é por isso que ele se jogou. Mas eu quero dizer que às vezes isso acontece com pessoas que estão dentro das nossas igrejas. Pessoas que conhecem o Senhor. Pessoas que vivenciam milagres. Mas quando chega a sua vez, precisa ouvir, por um acaso, existem coisas demasiadamente difíceis para o Senhor? Porque nós vemos pessoas abandonando a sua fé, vemos pessoas desistindo de lutar por alguma dificuldade. Quantas vezes nós vemos pessoas que estão doentes e a medicina diz para eles assim, seu caso não tem mais jeito. Quantas vezes o médico já chegou para alguém que é servo de Deus, membro da igreja, tem compromisso, tem responsabilidade, tem cargo na igreja, e o médico falou, olha, não temos mais nada o que fazer, nós vamos só continuar com o tratamento e esperar o que Deus tem para fazer. Uma irmã conhecida nossa, numa situação dessa, o médico falou para ela assim, olha, a senhora tem uma religião, a senhora conhece Deus? Sim, conheço. Então, reza para esse seu Deus, porque para a senhora só um milagre. E quantas vezes, e talvez todos nós aqui saibamos um caso de alguém também, que quando ouve uma notícia dessa, se desespera. Quantas vezes? Nós trabalhamos com casais, conforme já falamos, mais de 20 anos. Quantas vezes casais chegavam para nós e depois se separavam. Mas por que aconteceu isso? Porque para nós não tinha mais jeito.
Por isso nós nos separamos. Com certeza, não conheciam. Por um acaso, existem coisas demasiadamente grandes, impossíveis para Deus? O que nós gostaríamos de chamar a atenção dos irmãos, porque é muito fácil para nós, enquanto igreja, falarmos das coisas quando acontece com as pessoas de fora, porque eles não conhecem Deus. E nós? E nós? Nós estamos vendo o milagre acontecer, mas nós não cremos que ele possa acontecer conosco. Porque também nós não entendemos que, por um acaso, existe coisa demasiadamente grande, impossível para Deus. Para os outros é fácil. E nós? Muitas vezes nós temos dificuldade no trabalho, com o colega de trabalho, temos dificuldade com o vizinho, temos dificuldade familiar, com o filho, com o esposo, com a esposa, enfermidade, muitas coisas. E nós estamos desistindo. Nós estamos entregando os pontos porque nós não cremos que o Senhor, Ele pode todas as coisas. E uma coisa que nós gostaríamos que os irmãos meditassem, saísse quando fosse embora, você pensasse sobre nessa pergunta que o Senhor falou ali quando estava Abraão e Sara. Por um acaso existe coisa demasiadamente difícil para Deus? Você não precisa me responder. Você responda para você mesmo, sim ou não. Talvez você diga, existe? Não, não existe nada impossível. Então por que você encontra-se nessa situação? Por que você questiona com Deus? Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Senhor, eu vou desistir, não dá mais. Eu vou abandonar, eu vou sair de casa, eu vou pedir demissão, eu não sei o que eu vou fazer. Meu tratamento médico falou que não tem mais jeito. Por que então isso? Simplesmente porque nós não estamos crendo que o milagre também possa acontecer conosco. O Senhor, Ele pode sim todas as coisas. Há um tempo atrás eu estava assistindo televisão e tinha num canal, não lembro, e onde nós estávamos, só pegava lá alguns canais e um canal desse Canção Nova, aqui a Aparecida, né? Tem uma Aparecida, um canal em que tinha um padre pregando. E eu estava ouvindo ele pregar e ele estava falando que o pai dele estava doente. E ele pedia muito a Deus a cura do pai. E ele insistentemente pedia diariamente a cura do seu pai, até que o pai dele morreu. O dia que chegou a notícia que o pai dele morreu, ele ficou aborrecido com Deus. Mas Deus, por que eu tenho pedido? O Senhor disse que eu tenho que pedir. Tudo que pedires ao Pai, crendo, receber. Eu estou pedindo. E meu pai morreu, o Senhor não curou? E no dia do enterro, ele estava lá, ele acompanhando lá o cortejo. Ele sentiu alguma coisa que Deus estava falando assim, eu curei teu pai sim. Eu curei ele com a morte. E a partir dali, ele entendeu que a cura que ele queria era nos seus padrões, no seu modelo de solução. Essa é a grande dificuldade nossa. Nós queremos colocar para o Senhor a solução do problema. E nós queremos que seja do nosso jeito, da nossa maneira, do nosso entendimento. A palavra de Deus diz que os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Por isso que às vezes nós falamos, Senhor, eu estou com um problema assim, 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 o Senhor resolve para mim, mas olha só, Senhor, o Senhor tem que fazer assim, 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 desse jeito, daquele para dar certo. Nós queremos sempre dar uma forcinha, queremos sempre dizer para Deus como Ele tem que resolver o nosso problema. O nosso problema é não acreditar que Ele, Deus, pode todas as coisas. Isso é comum para nós, colocarmos a nossa dificuldade para o Senhor e junto com a dificuldade a gente coloca a solução. Talvez se fôssemos nós, que estivéssemos no lugar de Deus, e assim, a solução é essa, então se você não sabe qual é a solução, então resolve aí. Você já não está dizendo que a solução tem que ser assim? Então, dá a solução ao seu problema. Mas Deus não faz assim. Nós queremos também que seja no nosso tempo.
Deus não está preso ao nosso tempo. O nosso tempo é um tempo diferente do tempo de Deus. Quando a Bíblia diz que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia, dá essa ideia para nós que nós temos uma limitação de tempo, de espaço, que é o tempo cronos. É o tempo que você consegue medir 2 dias, 3 dias, 1 semana, 10 minutos, 30 segundos, 1 ano. Isso é um tempo que você mede. Deus não está preso a esse tempo que se mede. O tempo de Deus é um tempo diferente. Não é o tempo cronos, que é o nosso tempo. O tempo de Deus é outro tempo. Que a palavra de Deus diz que o tempo de Deus é o chamado Kairos. É um outro tempo que não tem como se medir. Esse tempo é um tempo de Deus. E muitas vezes nós estamos questionando as nossas dificuldades. Nós questionamos, nós colocamos para o Senhor e na maioria das vezes nós desistimos porque nós não acreditamos nisso aqui. Por um acaso existe coisa demasiadamente grande, impossível, difícil para Deus? Eu gostaria de dar um exemplo, exemplificar, para que a gente entenda melhor. Eu trouxe esse paletó aqui, eu pedi emprestado, para que a gente entenda melhor. Hoje de manhã eu chamei ali o Guga, né? Chega aqui para me ajudar, por favor, vai ser meu ajudante. Guga é o Gustavo Kirchen, todo mundo conhece, né? É o Guguinha. Hoje de manhã falei com ele ali, né? Então ele vai me ajudar agora, para que a gente entenda como é que funciona, né, o que Deus quer mostrar para nós. Esse paletó aqui, ó, é do diácono Paulo ali, viu? Cuidado, hein? Você vai examinar esse paletó. Examina ele, vê se tem alguma coisa nele difícil, vê se tem alguma coisa guardada, vê se tem alguma coisa nele aí, ou se é um paletó normal. Ok? Ih, achou uma nota aí dentro? Ih! Deixa aí, ó. Deixa aí. Achei uma nota de 100 aqui dentro, escondida. Esther, aqui que ele guarda. É aqui que ele guarda. Nada. Examina essa corda, vê se essa corda tem alguma coisa aí. Se é uma corda normal, tem alguma coisa diferente. Legal? Então tá. Então pega o seu paletó, abotoa esse paletó para mim, abotoa ele, tá? Para que a gente... Abotoou? Tá difícil, né? Só um pouquinho. Precisa de ajuda ou não? Tá bom assim, né? Então agora é o seguinte. Nós vamos fazer assim. Enfia a mão nessa manga aqui, até seu braço sair aqui dentro e puxa essa corda para lá. Isso. Segura aí, puxa para aí. Puxa. Isso. Puxou? As duas. Pega a outra aí dentro também. Achou? Isso. Agora faz a mesma coisa aqui. Isso, pode deixar essa aí. Isso, pega essa ponta aí também. Isso. Ok. Então vamos lá. Agora vamos fazer o seguinte. Escolhe uma ponta dessa para você segurar. Qualquer uma das duas. Pode escolher. Escolheu essa. Então essa aqui fica comigo. Essa daqui. Escolhe uma dessas duas pontas também. Não deixa eu te influenciar não, hein? Essa aqui? Então tá ok. Então eu fico com essas duas. Nós somos assim. Quando acontece dificuldade na nossa vida, nós vamos fazendo isso. Chega para cá, para eles verem aqui. Olha aqui. Vai, pode começar a puxar. Nós estamos assim como esse paletó aqui, ó. Amarrados. Nós não vemos saída, não vemos soluções. As dificuldades vão nos apertando. Puxa mais, pô. Ó. E nós não encontramos saída. É por isso que muitas vezes nós vemos pessoas que abandonam o Senhor. Se distanciam do Senhor porque eles não acreditam, não entendem que existem soluções nas coisas de Deus. Eles não entendem que
Porventura existe coisa demasiadamente grande, difícil, impossível para o Senhor? Talvez hoje aqui exista alguém que esteja numa situação dessa já perdendo a fé. Achando que não há mais solução para a dificuldade dele. Achando que não tem mais solução. Talvez para o seu casamento. Talvez um problema com um filho. Com um problema no emprego. Problema de saúde. E as coisas estão apertando. Mas quando nós entendermos, quando nós buscarmos a presença do Senhor, quando nós descobrirmos que o Senhor Ele pode todas as coisas, o que vai acontecer? Puxa, o que vai acontecer? E aí? O Senhor, Ele vai fazer assim. Quando você achar... Obrigado, Guga. Quando você achar que não há mais jeito para a sua dificuldade, e você clamar e você entender, é só isso, você precisa entender isso. Que para o Senhor não há coisa difícil. Talvez você já esteja amarrado numa situação dizendo, para mim não tem mais jeito. E eu quero dizer para você que tem jeito sim. Que existe solução sim. Não existe gravidade. Jesus operou 3 milagres. Aparentemente iguais. O primeiro dele, Jesus estava caminhando a cidade e chegou um pai para Jesus e falou, Jesus, a minha filha está morrendo. Eu preciso que o Senhor vá lá porque ela está muito mal, ela está morrendo. O Senhor precisa curar a minha filha. E Jesus vai lá e tira aquela menina daquela situação de morte. Um outro milagre que Jesus operou, ele estava na cidade pregando e ele viu que ia passando o enterro, o cortejo fúnebre, né? E ali ia um rapaz morto dentro do caixão. E Jesus para e dá solução àquele rapaz que já estava morto e já estava a caminho do cemitério. Um terceiro milagre, Jesus foi chamado para dar assistência a um homem que estava morrendo e que era seu amigo. E Jesus só chega lá 4 dias depois. E quando ele chega lá, ele pergunta, onde é que está Lázaro? E eles perguntam, Lázaro já está morto. E Jesus fala assim, então vamos lá onde ele está. E as irmãs dizem, Jesus, não adianta mais. Lázaro está morto, sepultado há 4 dias e já cheira mal. Lázaro já estava em estado de decomposição. Observa que Jesus deu solução a alguém que estava morrendo. Jesus deu solução para alguém que estava morto a caminho do cemitério. Jesus deu solução a alguém que já estava morto e sepultado e já cheirava mal. Por um acaso existe coisa demasiadamente impossível para Deus? Eu não sei qual é a tua dificuldade, talvez você esteja dizendo, a minha situação é essa, igual essa menina, morre, não morre, eu estou quase morrendo. A minha dificuldade, o meu problema é esse. Ou quem sabe se você está dizendo, a minha situação é essa que eu já morri, eu já estou a caminho do cemitério. E quando eu digo situação, pode ser, mais uma vez, o teu casamento, um problema de relacionamento com o filho, com um parente, com um amigo, com um vizinho, no trabalho, enfermidade, ou talvez você já esteja naquela situação de Lázaro, já morto, sepultado e cheirava mal. Esse então que não tem mais jeito. E eu torno a perguntar, será que existe coisa demasiadamente difícil, grande, impossível para Deus? Nós gostaríamos de orar. Eu vou descer, vou ficar aqui embaixo. E eu gostaria de orar por aquelas pessoas que entendem que o Senhor, Ele pode dar a solução para o seu problema, independente do que você esteja passando. Você que entendeu que não existe tamanho, dificuldade de problema, não existe gravidade. E você hoje quer dizer, Senhor, eu estou aqui, porque eu entendo que para o Senhor não há impossível. Eu gostaria de orar por você. Se você gostaria que nós orássemos, vou pedir ao pastor que estivesse conosco aqui.
que você sai do seu lugar, viesse aqui, nós vamos orar. Você, nesse ato de sair, vir aqui, você está dizendo para o Senhor, Senhor, eu estou colocando a minha vida agora, porque eu sei que o Senhor pode todas as coisas, independente da gravidade, do tamanho, da necessidade, daquilo que for. Daquilo que for, eu estou colocando diante do teu trono agora, Senhor, porque eu sei que tu pode todas as coisas. Por um acaso existe coisa demasiadamente impossível para Deus? Eu quero te afirmar que não existe coisas impossíveis para Deus. Não existe. O Senhor pode todas as coisas. A tua enfermidade, você diz, não, minha enfermidade é muito grave. Mas eu quero dizer aqui para o Senhor, Ele pode todas as coisas. O meu problema de relacionamento já está como Lázaro, morto, sepultado, já cheirando mal. Eu quero dizer para você que não é assim. Para Deus não é assim. Talvez você tenha uma dificuldade, um problema com um colega de trabalho. Você está dizendo, eu vou sair do emprego porque eu não consigo trabalhar, eu não consigo nem olhar para ele. Mas eu quero dizer que o Senhor pode reverter essa situação e transformar ele em um grande amigo teu. Todas as coisas o Senhor pode fazer, porque não existe nada impossível, nada grande demais para Deus. O nosso Deus é maior do que todas as coisas que possam existir. Não existe. Senhor Deus, nós nos colocamos diante do Teu altar nesse momento, ó Pai. E nesse ato, ó Deus, que saímos dos nossos lugares e estamos aqui, nós estamos dizendo, Senhor, que nós cremos que Tu pode dar solução na nossa dificuldade agora. Senhor, talvez tenham pessoas aqui que estejam dizendo que não conseguem arrumar um emprego por várias questões. Idade, escolaridade, seja o que for, ó Deus. Nós pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que Tu possa abrir portas de emprego, ó Pai. Senhor, aquelas pessoas que estão colocando o seu casamento no Teu altar nesse momento, nós pedimos que Tu visite esse lar agora, ó Pai. Esposo, esposa, dá compreensão, discernimento, entendimento, ó Deus, para que eles possam perceber que a Tua mão age, a Tua mão intervém, a Tua mão, Senhor, está sobre eles. Ó Deus, em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, são enfermidades que estão sendo colocadas no Teu altar nesse momento. Talvez já ouvi da medicina que para eles não há mais jeito, mas nós sabemos que Tu pode todas as coisas, ó Deus. Tu pode curar, Tu pode restaurar. Ó Deus, visita, Senhor, essas pessoas tocando com a Tua mão saradora, ó Deus, restaurando a saúde deles, ó Deus. Ó Pai, seja o problema que for, seja na intensidade que for, na gravidade que for, ó Deus, para Ti não há impossível, não há coisa demasiadamente grande, difícil. Por isso nós estamos aqui agora colocando a nossa vida no Teu altar, ó Deus, para que Tu intervenhas em nós, Senhor Deus, para que Tu operes, que Tu restaures, que Tu consertes, ó Deus. Visita, Senhor Deus, cada uma dessas vidas agora. Responde, Senhor Deus, dá solução, dá resposta. Senhor Deus, supre necessidades aqui agora, seja a necessidade que for, de que natureza for, de que ordem e grandeza for, supre as necessidades agora, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Deus de amor, em nome de Jesus, abençoe cada uma dessas vidas. Senhor Deus, que a partir daqui, desse momento, ó Deus, eles entendam e percebam até o seu último dia de vida, ó Deus, que não há nada que seja impossível para Ti. Ó Deus, que possamos todos nós, a todo instante, estarmos recorrendo a Ti, ó Deus, colocando as nossas necessidades, os nossos problemas. Muitos de nós estamos presos, amarrados, sem como nos mover pelas circunstâncias da nossa dificuldade. Mas quando Tu intervens, ó Deus, nós somos libertos. Ó Deus, for vício, ó Pai,
Entendemos sim, ó Pai, que há coisas sérias que precisam ser feitas para sermos libertos de vícios, seja de que ordem for também. Por isso te pedimos em nome de Jesus que Tu visites, ó Deus. Liberta, solta, desamarra, tira nós, ó Deus, dessas pessoas que precisam dessa libertação de vícios, ó Deus. Em nome de Jesus. Ó Deus, ouve a nossa oração e estenda, repouse a Tua mão abençoadora sobre nós. Ó Deus, nós pedimos tudo isso, ó Deus, e nós te agradecemos. Crendo, ó Deus, que Tu és o Deus Todo-Poderoso, que ouve as nossas orações e que não há nada impossível para Ti, ó Deus. Nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Amém. Você recebe essa palavra na sua vida? Amém. Guardada no seu coração. Não deixe o diabo roubar teu coração. Não deixe. Você é precioso, querido. Talvez você pergunte, pastor, mas que garantia eu tenho? Qual é a garantia? A garantia que Deus nos dá é a sua palavra. Ele deu a sua palavra para você nessa noite. E como o apóstolo Pedro disse, Senhor, sob a Tua palavra, eu lançarei as minhas redes em nome de Jesus. Eu quero que você lance a sua rede, a sua vida, sob a palavra que Deus te deu nessa noite. Que se guarde essa palavra. Quando nós lançamos nosso coração, nossas redes, quando nós nos lançamos, irmãos, sob a palavra de Deus, nós jamais seremos afogados pelas tribulações, porque Deus está cuidando de nós. Lance sobre Ele, como Pedro fala, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Mesmo quando a gente não percebe, Deus está lá. Mesmo que você não tenha visto, Deus sempre esteve lá. E nessa noite Ele te deu uma palavra. E é essa palavra que você vai andar. Talvez amanhã o diabo tenta levantar alguém para ir falar totalmente contrário do que o nosso irmão falou. Mas você tem uma palavra. E você, com ousadia, você vai dizer: escuta aqui, Satanás, eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra do Eterno na minha vida. Você pode dizer o que quiser. Às vezes a gente sai aqui encorajado com a palavra. E aí você chega em casa, você liga a televisão, e o que vai mostrar uma opção de tragédia, são de coisa, mas aí o diabo faz a gente crer naquilo e a gente esquece da palavra. Mas você, o que aconteça, o que acontecer, eu tenho uma palavra. Amém? Repete comigo: aconteça o que acontecer, eu tenho uma palavra. Nada mesmo é impossível para o Senhor. Você pode aplaudir Jesus? Aleluia. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Fica de pé. Vamos louvar o nome do Senhor. Isso. Quando tudo diz que não, canta comigo. Tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Eu sei que não estou só. Sei que não estou só. O que
que dizes sobre mim não pode se frustrar. Aleluia, Senhor. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me Sustenta e me faz aleluia. prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Quando tudo diz que não, Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. aleluia, Senhor. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Diz pro seu irmão, você não está só. Diz pra ele, você não está só. Você não está só, meu irmão. Deus é contigo. E o que dizes Aleluia. sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor, cumpra em mim meu amor. Levante as mãos, adore o Senhor. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me Sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me Deus do impossível. aplauda Jesus. Aplauda o Senhor. Aleluia. 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 Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia. Ainda em pé, continue de pé, continue de pé. Nós vamos continuar adorando o Senhor. Os irmãos vão estar cantando. Você vai poder trazer sua oferta, seu dízimo ao Senhor. Júnior, pega aqui os envelopes. Alguém que precisa, se precisar dos envelopes, é só dar um sinal para o Júnior aqui, que ele entrega para você. Enquanto os irmãos estiverem cantando, você vai poder trazer sua oferta de construção, sua oferta missionária, seu dízimo ao Senhor, com muita alegria. Irmãos, esse momento é um momento que é um momento que Deus nos dá para a gente adorar com os nossos bens, com aquilo que Deus tem nos dado. Então, com muita alegria, como Deus fala, Deus ama a quem dá com alegria, em nome de Jesus. Amém? Quando estivermos cantando, você vai poder trazer sua oferta aqui, seu dízimo, em nome de Jesus Cristo. Nós sabemos que tudo isso acontece quando colocamos a nossa vida no altar do Senhor e dizemos que é Ele quem manda, Ele quem governa. O Senhor é que está à frente das nossas vidas. Amém? Então reina, seja o Senhor de tudo, governa minha vida, faça morada em mim, me derramo, trazer cheio da tua glória, até transformar ao mundo a tua presença. Vamos declarar que Ele é santo. Santo e poderoso,
que sou e o que tenho, eu consagro aos teus pés. Então reina, seja o Senhor de tudo, governa minha vida, faça morada em mim. Me derramo pra ser cheio da tua glória, até transbordar ao mundo a tua presença. Então reina, Seja o Senhor de tudo, governa minha vida, faça morada em mim. Me derramo pra ser cheio da tua glória, até transformar ao mundo a tua presença. vamos dizer só mais uma vez. Então reina, Seja o Senhor de tudo, governa minha vida, faça morada em mim. Me derramo pra ser cheio da tua glória, até transbordar ao mundo a tua presença. Aleluia. Você percebeu algum visitante do seu lado? Dá um sorrisão bacana para ele, fala assim, seja bem-vindo. É muito bom tê-los aqui. Aí atrás, Júnior, tem um abençoado ali. Isso, tem mais gente. Dá um sorriso bonito para ele. Isso, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos. Isso. Aí você dá mais uma olhada lá pro seu irmão e pode falar assim para ele, eu não esqueci do convite para almoçar na tua casa. Tá de pé. Não esqueça. Pega na mão do teu irmão. Vamos orar? Pega aí. Isso, esse irmão que você vai almoçar na casa dele. Pega na mão dele. Em nome de Jesus, nós vamos orar. Isso. Senhor, que a tua bênção e a tua paz seja sobre a vida de todos os irmãos, cada um dos irmãos, nossas células, nossos líderes, cada um do teu povo. Que a paz do Senhor seja sobre a tua vida. Te abençoo em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode levantar suas mãos assim? Vira para o lado, dá um abraço, seu irmão. Sim. Isso. Muito bem. Deus abençoe. Vão na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém.